amigo internauta, olá amigo do YouTube. Estamos começando hoje esse canal. É um projeto novo que a gente tem a intenção aqui de fazer algumas discussões a respeito de temas jurídicos. E vamos iniciar hoje com um tema, uma questão que traz muita discussão e volta e meia a gente tem perguntas de clientes no escritório de advocacia a respeito deste tema. O tema é garantia de veículo novo. É um golpe ou uma vantagem, um benefício? Vamos analisar essa questão hoje. O primeiro item a ser abordado para começar a destrinchar esse tema diz respeito a diferenciar as modalidades de garantias. Então, a primeira garantia que a gente tem que observar é a garantia legal, que é prevista na legislação no Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de um bem durável, um veículo, ele tem a garantia de 90 dias prevista na lei. A segunda modalidade de garantia é a garantia contratual. Essa sim, essa tem uma grande discussão envolvida nela, porque pode caracterizar um benefício ou pode caracterizar um golpe contra o consumidor. O que se observa é que as concessionárias e as marcas de veículos, elas acabam oferecendo para o consumidor garantias de muito tempo, de 1 ano, 2, 3, até 5 anos a gente já verifica algumas concessionárias que oferecem isso. Mas por que isso? Será que o veículo deles realmente tem uma qualidade muito significativa, que chega a ter essa durabilidade tão grande, que dá uma autonomia, uma tranquilidade para a marca e para a concessionária de veículos de deixar essa garantia tão elastecida? Ou existe alguma questão embutida dentro dessa garantia que vai trazer um malefício ou uma enganação para o consumidor? O que a gente observa é o seguinte: o consumidor acaba por ser ludibriado por essas garantias tão elastecidas, ele fica amarrado, preso realmente a uma aflição, uma verdadeira aflição de não poder perder essa garantia, de não querer ter essa perda da garantia. Acontece, minha gente, que a garantia contratual ela é apresentada pelo fornecedor como sendo um benefício para o consumidor. E como um benefício, ela deve ser verificada de forma restritiva. Então, quer dizer, quando o fornecedor te dá, entre aspas, a garantia contratual, ele coloca vários itens dentro da previsão dos termos de garantia contratual que acabam amarrando o consumidor a revisões periódicas constantes e muito caras, realmente acima do preço de mercado. O consumidor, então, é atraído pela descrição de que a garantia contratual seria uma vantagem e ele acaba sofrendo de uma aflição muito grande de não querer perder a garantia. E ele acaba levando reiteradas vezes o seu automóvel, a sua motocicleta, à concessionária, se submetendo às regras da garantia contratual com aquela pretensão de que seja mantida a garantia. Acontece que o consumidor muitas vezes não percebe que ele está pagando por essa garantia, porque as revisões realmente são normalmente são acima do preço de mercado. É lógico, a gente não quer generalizar o assunto aqui e dizer que todas as marcas, todas as concessionárias, todos os fornecedores estão passando a perna no consumidor. Na verdade, não é essa a nossa pretensão. Mas, de fato, se formos verificar no mercado, a maioria dessas concessionárias, dessas marcas, estão praticando preços muito abusivos e condições muito prejudiciais ao consumidor. O consumidor acaba pagando por essa garantia. O fornecedor acaba se utilizando dessa propaganda, vendendo a imagem de que existe um benefício maravilhoso para o consumidor, o que na verdade não ocorre. O que acontece é que os fornecedores, as concessionárias e as marcas de veículos novos, eles acabam empurrando goela abaixo do consumidor revisões caríssimas, que dentro desse preço da revisão existe uma lucratividade muito grande para os fornecedores e, além disso, está embutida a questão do risco que as marcas, que os fornecedores e concessionárias assumem de fazer troca de peças e consertos de veículos que venham a se estragar. E ainda existe mais uma questão. Essas revisões e os termos da garantia contratual, eles acabam impondo ao consumidor a troca de alguns itens desnecessários. Já chegamos a observar, em alguns casos, imposição de troca, por exemplo, do óleo do motor
em período muito aquém do que é exigido na mesma marca, no mesmo veículo em outro país. Por que isso? No caso, já verificamos um caso concreto de uma motocicleta, uma marca de motocicleta, que determinava que fosse trocado o óleo do motor de 3.000 em 3.000 quilômetros, quando na verdade, em outro país, no exterior, era utilizado óleo da mesma especificação, da mesma marca, e exigida a troca desse óleo com um período mais elastecido de 5.000 quilômetros. Vários outros itens são empurrados ao consumidor para que sejam trocados, que sejam substituídos sem necessidade imediata, sem necessidade efetiva de fazer essa substituição. O que é pior, o consumidor, quando ele compra o veículo novo, ele não vai no manual do veículo, nos termos de garantia contratual, para verificar o que é que está sendo coberto por essa garantia contratual. Obviamente, para não ter prejuízos, a concessionária, a marca do veículo, o fornecedor, ele acaba colocando nos termos de garantia contratual a exclusão de vários itens do veículo que não são cobertos pela garantia. O que acontece muito, meu caro internauta, é que quando você, consumidor, procura o fornecedor para fazer valer a garantia do seu veículo, a garantia contratual do seu veículo, essa garantia é negada. O fornecedor vai alegar que a garantia não cobre determinado item, ou vai alegar também que houve um mau uso do veículo, ou que não foi feita uma manutenção adequada, ou vários outros itens para simplesmente negar o benefício da garantia. Além de todos esses argumentos que o fornecedor pode utilizar contra o consumidor para negar a concessão da garantia, ainda existe as questões relativas à instalação de acessórios no veículo. Se você fizer a instalação de acessórios fora da concessionária, fora do fornecedor, provavelmente você terá negado o seu direito de garantia. O que deve ser reforçado para você, consumidor, é que essa garantia contratual ela não é uma obrigação do fornecedor. E, portanto, por não ser uma obrigação, realmente a concessão da garantia acaba sendo verificada pela Justiça como sendo um benefício para o consumidor. E aí, o que acontece? Esse benefício para o consumidor ele deve ser analisado de forma restritiva. Por isso que essas regras colocadas dentro do termo de garantia contratual são observadas de forma rigorosa pela Justiça. Sem ter a intenção de simplesmente fazê-lo desistir dessas garantias contratuais, a nossa orientação para nossos clientes no escritório de advocacia e para você, internauta, você do YouTube, é simplesmente no sentido de, antes de comprar o veículo, solicite os termos de garantia contratual para que vocês consigam observar o que realmente é benefício e o que vai caracterizar um golpe futuramente contra o consumidor. O consumidor tem a opção de fazer realmente valer essa garantia, continuando a fazer as revisões dentro da concessionária, ou a partir do momento que entender que não existe mais vantagem, que na verdade acaba se tornando um malefício para o consumidor, uma despesa a mais para o consumidor, ele simplesmente abandona essas revisões impostas pela garantia contratual e passa a fazer manutenção do seu veículo no seu mecânico de confiança. Eu espero que os esclarecimentos feitos neste vídeo possam ter trazido um conhecimento necessário para que você tenha autonomia e decida agora, a partir de agora, se vai ou não fazer as revisões nas concessionárias. Dê um joinha aí embaixo e mande perguntas, mande novos questionamentos sobre essa matéria ou sobre outras questões que nós vamos selecionar aqui no dia a dia e vamos tentar responder aqui no canal, correto? Um abraço e até mais!